crianças. Bom dia. Quando falamos de história, estamos sempre necessariamente nos referindo ao passado? Nem sempre. Sim, a história não é simplesmente contar os fatos que aconteceram há muito tempo. Através da compreensão do passado, podemos dizer alguma coisa sobre o presente. Sim, porque o que os historiadores fazem é interpretar o passado para poder explicar fatos atuais. Muito bem, Michael. Assim, entendendo como e por que as coisas aconteceram, vamos poder compreender melhor nosso presente e reconhecer quais são as origens de muitos dos nossos problemas. Como é que vocês acham que o historiador faz para investigar os fatos do passado? Utiliza fontes históricas. É verdade, Tiago. Fontes históricas ou documentos, que podem ser de diferentes tipos. Fontes materiais, orais, escritas e artísticas, ou gráficas. Certo. Além disso, eu li que também podem ser primárias ou secundárias, de acordo com o momento em que foram produzidas. As primeiras são as mais próximas à época que o historiador investiga. Por exemplo, a reprodução das inscrições gravadas em alguma tumba de faraó transforma-se em uma fonte primária nas mãos do historiador, na hora de estudar o Antigo Egito. Exato. Já as secundárias são as produções feitas por outros historiadores sobre algum tema em particular, como um livro que fala sobre o Antigo Egito. Muito bem. E que outros recursos o historiador utiliza? As linhas do tempo, para ordenar os fatos que aconteceram no passado. E como é que ele faz isso? Qual é o começo da linha? Depende do que ele quiser encontrar e do calendário que utilizar. Se a linha é construída tomando como referência a era cristã, o ponto de partida será o nascimento de Cristo. À direita do ano 1, nascimento de Cristo, os anos serão contados com números positivos, e à esquerda com números negativos. E para escrever alguma data anterior ao nascimento de Cristo, se usa a abreviatura AC. Se aconteceu depois do nascimento de Cristo, se utiliza DC. Os historiadores também concordaram em dividir o passado em idades históricas, para ordená-lo e estudá-lo com maior facilidade. Eu ouvi falar da pré-história. Também conta? Sim, Nath, mas essa forma de se referir ao período já quase não é utilizada pelos historiadores. Antes se dizia que a história começava com a invenção da escrita. Então, as sociedades que não conheciam a escrita não eram consideradas parte da história. Hoje também damos valor às sociedades ágrafas, isto é, as que não tinham escrita, já que produziram outras formas de comunicação. Os historiadores se juntaram durante o século XIX e decidiram dividir o passado em idades, escolhendo como único critério de divisão os acontecimentos europeus. Assim, o passado ficou fragmentado em diferentes idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi feita para poder analisar ordenadamente os fatos do passado. Professor, os historiadores trabalham com os antropólogos, não é? É isso mesmo, Nádia. Para analisar a história antiga, por exemplo, a vida dos primeiros seres humanos, geralmente se formam equipes de trabalho e os historiadores trabalham com arqueólogos e antropólogos. Os antropólogos trabalham em diferentes lugares arqueológicos, escavando para desenterrar restos e tragam dados para a reconstrução do passado. Os objetos encontrados são registrados e analisados com o método do carbono 14, que permite saber a data dos restos materiais. Medem-se as partes de radioatividade que a matéria encontrada contém e que foi diminuindo lentamente desde a morte do ser vivo. Assim é reconstruída a história de muitas sociedades, mesmo que não tenham deixado nada escrito. Tiago, você não sabe como era bonito o lugar que visitei com minha família, a Cova das Mãos, na Argentina. Fomos a muitas cavernas que tinham pinturas rupestres, feitas pelos homens e mulheres que, segundo o guia turístico que nos acompanhava, explicou para a gente, viveram durante o Paleolítico. Agora eu posso entender mais sobre a vida dos primeiros seres humanos há milhões de anos. E pensar que os que pintaram essas cavernas viviam nelas é fabuloso. Os primeiros seres humanos tiveram que passar por muitos problemas para viver. Inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.